Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia Trapé, sou professora de música, professora de arte e na aula de hoje a gente vai fazer uma atividade de arte. Bom, nas aulas anteriores a gente falou um pouquinho sobre manifestação artística, né? Então, na aula passada a gente falou a respeito dos museus, dos lugares que abrigam a arte. A gente conversou um pouquinho sobre os museus, falei para vocês do MASP, né, que é aquele museu que fica lá na Avenida Paulista. Falei que vocês podem fazer um tour virtual por este museu. Vocês podem, pelo celular ou pelo computador, conhecer um pouquinho sobre este museu e outros museus no mundo. Então, a linguagem artística que a gente vai falar hoje, a manifestação artística que a gente vai falar hoje é o cinema. E aí, quem que gosta de ir no cinema? Quem gosta de assistir filme? Eu acho que todo mundo adora, né? Eu adoro assistir filme, eu adoro ir ao cinema. Bom, a gente vai falar então um pouquinho sobre o cinema, sobre esse início do cinema. Como que foi a primeira exibição de cinema? Bom, antigamente não existia filme, cinema, televisão, nada disso existia. Então a gente vai começar falando um pouquinho a respeito da fotografia. Quando surge aí a fotografia, aliás, antes da fotografia, para as pessoas terem um registro dela, elas precisavam ir até um pintor e o pintor ia lá pintar o retrato da pessoa. Quando surge a fotografia, todo mundo quer um retrato, todo mundo quer uma foto. É novidade a fotografia, né? E só existia foto preto e branco, vocês sabiam? Não existia foto colorida. Então surge aí a fotografia. Dois irmãos, os irmãos Lumière, eles têm então uma ideia a partir da fotografia. Eles resolvem fazer uma sequência de imagens. O que é uma sequência de imagens? Uma sequência de imagens é quando eu tiro várias fotos com várias poses diferentes e quando eu passo aquelas fotos bem rapidinho, a impressão que dá é que aquelas fotos estão se movimentando. Isso é sequência de imagens. Dá para fazer isso também com desenho. Isso se chama flipbook. Quando você desenha vários desenhos e aí você vai passando a folha assim bem rapidinho, os desenhos parece que vão se mexendo, né? Então, os irmãos Lumière tiveram uma ideia de tirar várias fotos e passar essa foto num aparelho chamado cinematógrafo. E esse aparelho ia passar essas imagens bem rapidinho, ia jogar essa imagem num telão. E assim seria a primeira exibição de cinema. Vou deixar para vocês aí a foto do cinematógrafo. Então, esse aí era o cinematógrafo. Então, os irmãos Lumière fizeram o primeiro filme da história. O nome desse filme é A Chegada do Trem. Então, ele mostrava um trem chegando na estação. Então, eles organizaram, ia ter um evento, uma feira, né? E aí, eles organizaram, então, para fazer essa primeira exibição de cinema lá. Então, as pessoas foram, porque era novidade, as pessoas queriam saber o que era. Imagina, passar uma imagem num telão bem grande, porque eles conheciam a fotografia. Mas a fotografia não se mexe, né? Então, na cabeça deles, eles não conseguiam imaginar o que seria. Então, no dia 28 de dezembro de 1895, aconteceu a primeira exibição de cinema dos irmãos, produzido pelos irmãos Lumière, utilizando o cinematógrafo. O filme, então, se chamava Chegada do Trem. As pessoas, então, sentaram para assistir o filme. Então, começaram a ver as imagens, né? As imagens mostravam pessoas saindo da fábrica depois de um dia de trabalho, entrando no trem, mostrava o trem em movimento. De repente, as pessoas levantaram e saíram correndo. Elas estavam com medo que o trem pudesse passar por cima delas, porque era novidade, elas nunca tinham visto uma imagem se mexendo na tela. Então elas achavam que aquilo não era uma imagem,
que o trem realmente ia passar por cima delas. E aí todo mundo levantou e saiu correndo. Foi assim então a primeira exibição de cinema. Filme feito e produzido, né, e exibido pelos irmãos Lumière utilizando o cinematógrafo. De lá para cá, o cinema foi evoluindo, certo? Foram surgindo novos aparelhos para poder filmar, surgiram vários artistas famosos. Charlie Chaplin, por exemplo, ele era um artista do cinema. O cinema antigamente era mudo, não tinha falas, então só tinha os gestos, a música que tocava de fundo, mas os atores não falavam, não tinha fala. E ele era preto e branco. Eu vou deixar para vocês aí, depois, um vídeo com um trechinho, né, de vídeos sobre a história do cinema, um pedacinho aí do filme da chegada do trem, tá bom? Então, o cinema ele foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, foram surgindo novas câmeras, novas máquinas, né? Novos recursos. Então, aí o filme, primeiro ele era preto e branco e mudo, depois ele passou a ter falas, colocaram as falas no filme. Surge também os musicais, porque tinha ator que tinha dificuldade de decorar o texto, então ele preferia cantar. Então ele cantava durante a cena, surgem então os musicais. Depois de um tempo, o cinema ele fica colorido, porque eles inventam uma máquina, uma câmera que consegue filmar colorido. Então o cinema ele vai evoluindo ao longo do tempo, ao longo dos anos, tá? Até chegar nos dias de hoje como a gente conhece, né? Filme 3D, que a gente precisa colocar o óculos, a sensação que dá é que as coisas saltam para fora da tela, ou que a gente consegue entrar na tela. Enfim, o cinema evoluiu, né? E hoje ele está como a gente conhece. Então, o que vocês vão fazer de atividade? Vocês vão escolher um filme que vocês gostem. Vocês vão assistir com o papai, com a mamãe, com quem tá em casa com vocês. E aí vocês vão fazer um desenho bem bonito desse filme. Pode ser um filme, pode ser um desenho, tá bom? Escolhe um filme ou um desenho que passe uma mensagem bem bonita e faz um desenho bem bonito e bem caprichado, tá bom? Os materiais que vocês vão usar para colorir são os materiais que vocês quiserem, o que vocês tiverem em casa. Canetinha, lápis de cor, giz de cera, tinta, tá bom? É livre, é o que vocês quiserem, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Assiste os vídeos aí que eu vou colocar no meio aí, para vocês entenderem então um pouquinho da história do cinema. E é isso, gente. Por hoje é só. Até a próxima, então. Tchau!